E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Clube do Design. Eu sou Liut Cris e aí no vídeo de hoje eu quero falar sobre uma dúvida que é bem recorrente, que é sobre como você pode utilizar as imagens de bancos de imagens. Na verdade, onde você pode utilizar e como você pode utilizar esse tipo de imagem. Eu já fiz alguns posts sobre bancos de imagem no Clube do Design. Esse aqui foi um dos primeiros, como comprar imagens profissionais para seus projetos. E esse vídeo é para complementar um texto que eu escrevi hoje, onde posso usar imagens de banco de imagens. Eu vou deixar o link, tá, de todos os posts sobre banco de imagem aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, uma dúvida muito recorrente, muitas pessoas me perguntam: Liut, eu comprei uma imagem num banco de imagens como Fotolia, como Histock Photo ou Shutterstock, que são os principais, tá, que eu utilizo. Eu utilizo mais o Fotolia e o Shutterstock. E essas pessoas me perguntam em que tipo de projetos elas podem usar essas imagens, esse tipo de imagem adquiridos em bancos de imagem. Não só em que tipo de projeto elas podem utilizar, mas também quais são as restrições de uso, onde elas definitivamente não podem utilizar esse tipo de imagem. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Primeiro, antes de a gente continuar, é muito importante que você entenda o conceito de royalty free, que geralmente está bem explícito nesse tipo de ferramenta, nesse tipo de site. Então eu tenho aqui, por exemplo, no Fotolia, ele está dizendo que são imagens, vetores, vídeos livres de royalties. Se você quiser saber como comprar imagens em sites como Fotolia, Shutterstock ou Histock Photo, você pode acessar esse link, tá? Que eu vou deixar aqui, como comprar imagens profissionais para seus projetos, onde eu falo sobre como você pode comprar, tá? Esse vídeo é voltado para o uso, não para compra. Uma imagem livre de royalties ou royalty free, que é como costuma se chamar, são aquelas imagens onde você compra o direito para uso dessa imagem, você compra o direito de usar essa imagem e você não precisa pagar royalties, não precisa pagar nenhum valor extra para o dono da obra, para o criador da imagem, do desenho, da ilustração, enfim. Você só paga uma vez, só paga a licença, ou nesse caso a assinatura do banco de imagem, e aí você pode utilizar essa imagem quantas vezes forem permitidas de acordo com a licença que você comprar, sem precisar pagar mais nada por isso. É basicamente esse tipo de licença, a licença definida como royalty free. Bom, entendido isso, então você adquire o direito de uso dessa imagem. Mas, apesar de você comprar essa possibilidade de usar essa imagem, você precisa seguir as condições estabelecidas em um contrato, que geralmente são as licenças ou termos de uso para esse tipo de imagem. Eu vou deixar o link aqui para os 3 termos de uso também desses 3 sites que eu vou avaliar aqui, tá bom? São 3 que eu mais conheço. As licenças de uso podem variar dependendo do tipo de banco de imagem, dependendo do banco de imagem que você utiliza, tá? Eu vou comentar aqui alguns direitos, algumas permissões e proibições que são comuns nos 3 bancos de imagem. É mais para que você tenha uma visão geral, tá, de como você pode utilizar essa imagem, de como você não pode utilizar, como você pode tomar cuidado para a utilização dessa imagem, para que você possa replicar em seus projetos. Então você precisa obrigatoriamente ler e entender os termos de uso, os contratos de licença. Eu sei que é chato, né, é muito texto, mas você pode ler, é uma linguagem muito fácil, nada daquele juridiquês, não. Os termos de uso são bem claros. Você pode ler sem medo, que eles dizem exatamente como você pode e como você não pode utilizar imagens de banco de imagens. Então, como eu recebi muitas dúvidas recorrentes a respeito desse assunto, eu resolvi fazer esse vídeo. Bom, como você pode utilizar imagens de bancos de imagem? Geralmente quem usa bancos de imagens são designers, agências, freelancers e empresas que não querem gastar ou investir em produção de imagens originais, ou que também não precisam, tá? A utilização de bancos de imagem, ela vem se tornando muito frequente e, claro, é uma ferramenta muito útil, porque você tem um catálogo de imagens disponível a alguns cliques de distância e você tem acesso a milhares, se não milhões de imagens. E quando você compra uma imagem, adquire o direito de uso, você precisa seguir as restrições estabelecidas no contrato. E onde você pode utilizar essa imagem? Basicamente em qualquer projeto de publicidade e em qualquer projeto gráfico ou visual. Então você pode utilizar imagens de banco de imagens em panfletos, cartazes, cartões, flyers, revistas, livros, seja na capa ou no conteúdo, revistas, seja na capa ou no conteúdo. Você pode utilizar essas imagens, ilustrações, como embalagem, como
em catálogos de serviços, enfim, você pode aplicar esse tipo de imagem, tá, de bancos de imagem em praticamente todos os projetos gráficos e projetos visuais. Você pode ainda aplicar em vídeos para o YouTube, pode aplicar em comerciais de TV e pode também aplicar em projetos para fins comerciais, seguindo algumas restrições que eu vou comentar já já. Então você tem basicamente aí um direito livre de uso na maioria dos projetos gráficos e visuais, tá? Tem uma lista aqui onde você pode ver alguns exemplos desses projetos. Aqui no Shutterstock também tem uma pequena lista, tá? Eles são geralmente os primeiros itens, como eu posso usar, desses contratos, tá bom? E existem algumas restrições que são universais a todos os bancos de imagem, ou seja, onde você não pode ou como você não pode utilizar essas imagens. Você não pode, por exemplo, utilizar uma imagem, uma foto onde tenham pessoas ou modelos e utilizá-las em condições vexatórias, em condições de drogas ilícitas, por exemplo, em materiais de tabaco, em conteúdo sexual. Você não pode utilizar imagens para esse tipo de finalidade. Em publicidade enganosa, enfim. São vários requisitos, na verdade, que estão até dentro do senso comum. Você não pode utilizar essas imagens para qualquer finalidade que remeta à condição ilegal ou material feito para adultos, né? Material sexual. Você também não pode utilizar essas imagens como um produto, ou seja, você não pode pegar uma imagem de um banco de imagens e estampá-la em uma camiseta e vender essa camiseta. Por que você não pode fazer isso? Porque o produto em si só tem valor por causa daquela estampa. Então essa estampa é o objetivo de valor desse produto. Você não pode pegar uma imagem, uma ilustração, um desenho original e estampar em uma camiseta, em uma caneca, enfim, você não pode fazer um cartaz com essa imagem e vender esse cartaz, e também não pode, claro, vender apenas a imagem propriamente dita. Então esse tipo de uso comercial, onde a imagem é o objeto central do seu produto, é o objeto de valor do produto, é terminantemente proibido. Então você não pode estampar camiseta, não pode fazer cartaz só com essa imagem, e não pode estampar caneca, enfim, não pode distribuir essa imagem como sendo o objeto principal de valor de um produto. A única condição em que você pode utilizar uma imagem para estampar uma camisa, por exemplo, estampar uma almofada, é desde que você modifique essa imagem, modifique esse desenho de maneira que ele fique diferente da obra original e passe a ser considerável, tá, uma obra original sua. Então se você pegar uma ilustração aqui, deixa eu pegar uma ilustração aqui qualquer, vamos pegar aqui no Fotolia mesmo. Ok, vamos supor que você pegou uma ilustração como essa aqui e você gostou dela, beleza, achei bonito e quer estampar em uma camiseta. Você não pode fazer isso, você não pode pegar essa imagem e estampar em uma caneca e vender essa caneca. Justamente porque a imagem em si, originalmente, seria o objeto de valor desse produto, seria o valor desse produto estaria diretamente relacionado à estampa, à camiseta ou à caneca por causa da imagem. Mas se você utilizar elementos dessa imagem e fizer modificações nela de tal maneira que ela não se pareça com a imagem original, aí você pode. Você pode fazer esse tipo de modificação, pode estampar em uma camiseta, você pode, por exemplo, pegar o homenzinho aqui e trocar ele de posição, fazer algum outro tipo de ilustração de fundo, trocar completamente o fundo, enfim. Você pode utilizar partes desse projeto e modificá-lo de maneira que ele se pareça com uma imagem diferente, tá? Que ele fique, na verdade, com uma imagem original que foi criada por você, e a partir daí você pode, assim, utilizar para esse tipo de finalidade. Além disso, uma dúvida que é muito recorrente em bancos de imagem é quem detém os direitos de uso dessa imagem. Se você for um designer, digamos assim, e você comprou essa imagem para usar para um cliente. Você comprou essa imagem para usar no projeto de um cliente, um projeto de terceiros. O direito de uso dessa imagem e todas as obrigações e os direitos sobre a utilização dessa imagem são do cliente, não são suas. Inclusive isso é parte integrante dos contratos, tá? Que prevêem justamente a situação onde um designer compra uma imagem para ser utilizada no projeto de um cliente. Essa imagem passa a ser direito do cliente e não do designer. Mesmo que seja a sua conta, mesmo que você pague com o seu dinheiro, tá? Mesmo que seja a sua assinatura, se você baixar essa imagem, e claro, essa imagem estiver incorporada em um projeto do cliente, automaticamente esses direitos e os deveres de uso dessa imagem são do cliente, não seus. Até mesmo porque você já inclui o valor de utilização dessa imagem, de compra dessa imagem no seu projeto. E você não pode utilizar essa imagem
imagem, reaproveitar ela para outros clientes. Eu comprei um mascote, uma ilustração de um mascotinho para usar na publicidade de um cliente, e depois de alguns meses eu decido usar essa mesma imagem em um outro projeto de um outro cliente. Você não pode fazer isso. Os direitos de uso de imagem, quando você compra uma imagem em um banco de imagens, são individuais e intransferíveis, salvo se você for um designer prestando serviço para um cliente, você deve transferir esses direitos para ele uma única vez, tá? Então você não pode, por exemplo, comprar uma imagem e utilizar para diversos clientes diferentes, não é assim que funciona. Você não pode comprar uma imagem e distribuir ela para outras pessoas usarem, para outros profissionais usarem. Não é assim que funciona. A imagem só pode ser utilizada por um cliente, mesmo que em vários projetos diferentes, mas por um cliente, porque ele é quem vai receber os direitos dessa imagem. E os bancos de imagem podem solicitar as informações desse cliente e você é obrigado a fornecê-las porque você clicou no aceito lá quando você assinou um plano no banco de imagens. Então, se você utilizar uma imagem para um cliente e porventura esse banco de imagem decidir solicitar essa informação, olha, fulano, eu quero saber quem é o cliente que está usando essa imagem XYZ. E aí você é obrigado a oferecer essa informação, tá? Eles garantem que será uma informação de maneira moderada, mas eu nunca vi acontecer, mas você é obrigado a fornecer a informação de quem é o cliente, tá bom? Quem é o cliente apenas para fim de identificação. Uma outra restrição comum a todos os bancos de imagem é a quantidade de impressões que você pode fazer em determinada imagem. Então, se você vai utilizar uma imagem em uma embalagem, em um livro, em uma revista, em um panfleto, em um cartaz, você tem uma limitação onde você só pode imprimir essa imagem até 500 mil vezes. Então, seja a veiculação em vídeo, seja na internet, existem algumas limitações para que você só possa utilizar essa imagem até 500 mil vezes, para panfletos, para cartazes, para cartões, enfim. Então essa é uma limitação que é comum, inclusive, a todos os bancos de imagem. Você pode adquirir licenças diferenciadas, que são as licenças ampliadas nesses bancos de imagem, que permitem que você quebre essa restrição, ou seja, a partir do momento que você paga um pouco mais, na verdade você paga bem mais para utilizar uma imagem sob a licença ampliada, licença estendida, você quebra esse tipo de restrição e você pode utilizar essa imagem de maneira ilimitada. Mas a menos que seja um projeto realmente muito grande, você dificilmente consegue alcançar as 500 mil impressões brutas. É claro que se for um projeto desse tamanho, com uma magnitude tão grande assim, se você conseguir utilizar uma imagem a partir de 500 mil de impressões, você vai precisar comprar uma licença estendida. Então é isso, o objetivo desse vídeo foi dar uma palhinha sobre como você pode ou como você não pode utilizar as imagens dos bancos de imagem. Lembrando que é de fundamental importância que você leia os termos de uso desses bancos de imagem, do banco de imagem que você escolher utilizar. Eu utilizo com mais frequência o Shutterstock e o Fotolia. E você pode, claro, utilizar outros bancos de imagens, existem centenas, existe inclusive o serviço Adobe Stock, que é o serviço de venda de imagens da própria Adobe, que também é proprietária do Fotolia. Então você, na verdade, acaba encontrando muita imagem semelhante no Fotolia e no Adobe Stock. E é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, de compartilhar o vídeo com seus amigos e se inscrever também no Clube do Design, caso você ainda não faça parte. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!